havendo quórum legal e sob a proteção de Deus. E em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da primeira reunião ordinária deste quarto ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador César Augusto de Godoy para que faça a leitura do artigo 101 do Estatuto do Idoso. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte o interveniente ou idoso. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas da 17ª, da primeira e da segunda reunião extraordinária foram enviadas a todos, sendo assim eu coloco em discussão única as atas da 17ª, primeira e segunda reuniões extraordinárias. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 17ª, primeira e segunda reuniões extraordinárias. Solicito ao segundo secretário dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibila, para que faça a leitura do expediente. Ofício 971/2015 do GAPRE, cumprimentando cordialmente o entendimento ao requerimento de informação 262, encaminhado pelo vereador Márcio Dreve, que encaminha o anexo documento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 974/2015, acusamos o recebimento das indicações da Câmara 1436 até 1440 de 2015, oriundos dessa Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Ofício 983/2015, em atendimento ao requerimento de informação 264/2015, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho anexo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 984/2015, do GAPRE, cumprimentando cordialmente em atendimento ao requerimento de informação 268/2015, encaminhado pelo vereador César Augusto Acorce de Godoy, encaminho em anexo documentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 988/2015 do GAPRE, senhor presidente, cumprimentando cordialmente em atendimento ao requerimento de informação 267/2015, encaminhado pelo vereador José Hermínio Grem, encaminho em anexo documentos da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 990/2015 do GAPRE, em resposta ao ofício 587/2015, encaminhamos em anexo o arquivo digital do projeto de lei 408/2015, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Bolsas de Estudos para auxílio de estudantes universitários. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 13/2016, da Secretaria Municipal de Saúde. Prezado senhor, estamos enviando para conhecimento balancetes mensais de agosto, setembro e outubro de 2015 desta Secretaria. Atenciosamente, Deodato Raul Rusca, secretário municipal. Ofício 537/2015 do SAMAI. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência os balancetes de verificação mensal referente aos meses de janeiro a outubro de 2015 desta autarquia. Respeitosamente, Osvalcir Peters, diretor-presidente. Projeto de Lei 131 de 2016, do Legislativo, autor Peter Alexandre Knoibiller, denomina de Marta Bayer, Rua do Município. Requerimentos de informação número 269/16, Cláudio Omar Votroba, ao Executivo, com cópia da Secretaria de Saúde, requerendo informações sobre o total de exames de mamografia realizados nos exercícios de 2013, 14 e 15, contendo locais, valores e pacientes em espera para o exercício de 2016. Requerimento de informação 270/16, José Hermínio Grey, ao Executivo Municipal com cópia ao DETRU, requerendo informações sobre a indicação número 770/2014, que solicita a colocação de uma faixa elevada de pedestres à Rua Conrado Libel, no bairro Serra Alta. Requerimento de informação 271/16, César Augusto Acorce de Godoy, ao Executivo Municipal requerendo informações sobre a elaboração de edital sobre a lei que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Bolsas de Estudo para auxílio de estudantes universitários. Requerimento de informação número 272/16, César Augusto Acorce de Godoy,
ao Executivo Municipal requerendo informações complementares aos requerimentos de informações números 264/2015 e 255/2015. Indicação 1441/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando reparos na via e manutenção da tubulação na rua Josefina Kuroski, próximo ao número 36, no bairro Serra Alta. Indicação 1442/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica para a instalação de um redutor de velocidade na rua Jorge Couros, próximo ao número 51, no bairro Serra Alta. Indicação 1443/16, Cláudio Mar Votroba, solicitando desobstrução da tubulação e boca de lobo na rua Linor Frantz, próximo ao número 167, no bairro Serra Alta. Indicação 1444/16, César Augusto Acorce de Godoy, ao Executivo Municipal para que seja feita a manutenção da rua Santos Dumont, no bairro Rio Negro. Indicação 1445/16, César Godoy, para que seja feito o serviço de patrulhamento, ensaibramento e manutenção na rua Ernesto Becker, no bairro Rio Negro. Indicação 1446/16, César Godoy, para que seja feito o serviço de patrulhamento e ensaibramento na rua Rosa First, no bairro Progresso. Indicação 1447/16, César Godoy, para que execute a manutenção da rua Paulo Chapieski, no bairro Centenário. Indicação 1448/16, César Godoy, para que se efetue a roçada e limpeza da lateral da rua João Kim, no centro. Indicação 1449/16, César Godoy, para que verifiquem os fios da rede elétrica da rua João Paulo, do bairro Colonial, nas proximidades da caixa d'água do Samai. Indicação 1450/16, César Godoy, para que execute a desobstrução das bocas de lobo e sejam fechados os buracos no asfalto na rua Lino Sherpa, no bairro Progresso. Indicação 1451/16, César Godoy, para que executem o serviço de patrulhamento e ensaibramento na rua Wilfried Antônio Weirman, no bairro Lençol. Indicação 1452/16, César Godoy, para que execute a desobstrução e reforma das grades das bocas de lobo na rua Dr. Carlos Eduardo Maraciolo, no bairro 25 de Julho. Indicação 1453/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando patrulhamento, ensaibramento, tubulação e demais serviços de manutenção básica na rua Rogério Schlegel, no bairro 25 de Julho. Indicação 1454/16, César Godoy, para que seja feita uma faixa de travessia de pedestre na rua José Gelinski, no bairro Schramm. Indicação 1455/16, César Godoy, para que execute a manutenção da rua Lages, no bairro Brasília. Indicação 1456/16, César Godoy, para que retire os tubos que foram colocados na área verde da rua Ludgeros Weirman, no bairro Progresso. Indicação 1457/16, César Godoy, para que execute serviço de manutenção na via e também na cabeceira da ponte da rua José Adam Hintz, no bairro Brasília. Indicação 1458/16, César Godoy, para que tome as providências cabíveis quanto ao acesso da rua Neuer, no bairro Colonial. Indicação 1459/16, César Godoy, para que seja feito o serviço de patrulhamento e ensaibramento da rua Melita Sherpa, no bairro Brasília. Indicação 1460/16, César Godoy, para que tome as providências cabíveis quanto ao desbarrancamento que ocorreu há mais de 3 meses na rua Antônio Rujanoski, ficando o trânsito em meia pista. Indicação 1461/16, César Godoy, para que execute manutenção na rua Antônio Quimelli, no bairro Rio Negro. Indicação 1462/16, César Godoy, para que seja colocado saibro no trecho final da rua Ludgeros Weirman, no bairro Progresso. Indicação 1463/16, César Godoy, para que execute o serviço de patrulhamento da rua José Grossio, no bairro Rio Negro. Indicação 1464/16, César Godoy, para que execute a manutenção na rua Rodolfo Denk, no bairro Rio Negro. Indicação 1465/16, César Godoy, para que seja feito serviço de patrulhamento na rua Francisco Bueno Franco, no bairro Colonial. Indicação 1466/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando patrulhamento, ensaibramento e demais serviços de manutenção básica na rua Max Fiedler, no bairro Rio Negro. Indicação 1467/16, Edmar Geraldo Salomão, solicitando o umedecimento da rua João Milbauer, no bairro Serra Alta. Indicação 1468/16, Edmar Geraldo Salomão,
solicitando patrulhamento, ensaiamento e demais serviços de manutenção básica na rua Álvaro Schroeder, no centro, bem como serviços de roçado nas laterais da mesma via e indicação do CEP na placa do nome da rua. Indicação 1469/16, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua José Grosso, no bairro Rio Negro. Indicação 1470/16, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando estudo de viabilidade para a colocação de taxas, tachões, tartarugas ou outro redutor de velocidade na rua Vanessa Diner, próximo à esquina com a rua Governador Pedro Ivo. Indicação 1471/16, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando estudos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada ou redutor de velocidade na rua João Estebel, nas proximidades do número 255, no bairro Rio Negro. Indicação 1472/16, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada ou redutor de velocidade na rua Frederico Rank, nas proximidades do número 400, no bairro Rio Negro. Indicação 1473/16, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando reparos em toda a extensão da rua Frederico Rank, no bairro Rio Negro. Indicação 1474/16, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando reparos em toda a extensão da rua Lino Sherpa, no bairro Progresso. Indicação 1475/16, César Godoy, para que efetue manutenção na rua Rotenbaum, no bairro Colonial. Indicação 1476/16, César Godoy, para que tomem as devidas providências com urgências quanto ao esgoto a céu aberto na rua Marta Lang, no bairro Brasília. Indicação 1477/16, Claudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Roberto Resler, loteamento Lisboa, no bairro Serra Alta. Indicação 1478/16, Claudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento das ruas Afonso Gassner e Floriano Serafim e Estrada Eduardo Gruber, no bairro Mato Preto. Indicação 1479/16, Claudio Mar Votroba, solicitando o prolongamento da travessa de tubulação localizada na esquina entre a rua Roberto Resler e a rodovia Pedro Bayer, acesso ao loteamento Lisboa, no bairro Serra Alta. Ofício número 01/16, da USBAN, a União São Bentense das Associações de Moradores de São Bento do Sul, vem em ofício solicitar a utilização do plenarinho da Câmara de Vereadores todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, quando for um feriado, para a próxima quarta-feira do mês, a partir das 18 horas até 21 horas, para realizar reuniões com associações de moradores de São Bento do Sul. Certo de vosso pronto atendimento diante do acima exposto, agradecemos antecipadamente Sueli Maria Gontarques Zacaluzne, presidente da USBAN. A Associação dos Diabéticos de São Bento do Sul. Prezado senhor, gostaríamos de continuar contando com o apoio em estarmos agendando para o ano de 2016 o uso do plenário, sempre na primeira terça-feira do mês, das 18 horas aproximadamente até 21h30. Certo de sua costumeira atenção e apoio, antecipadamente agradecemos. Maria Ercília de Souza Meira, Associação dos Diabéticos de São Bento do Sul. E segue também o relatório das ações de outubro de 2014 a outubro de 2015. Ofício número 104/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São Bento do Sul, CONDIM, vem por meio deste manifestar seu agradecimento por vosso apoio para a realização do ativismo pelo fim da violência contra a mulher ocorrido em nossa cidade neste ano. Sem mais para o momento, atenciosamente, a Thaís Charmack, presidente do CONDIM, São Bento do Sul, 7 de dezembro de 2015. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas o projeto de lei número 131 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes de agosto, setembro e outubro da Secretaria Municipal de Saúde e os balancetes do SAMAI. Eu solicito à secretaria dessa casa para que, diante de uma questão de ordem,
faça a retirada da indicação número 1441/16, de autoria do vereador, primeiro secretário de Sacada, vereador Claudiomar Voltruba, porque esse trabalho, segundo o mesmo, já foi realizado pela Prefeitura Municipal. É a tubulação da rua Josefina Kuroski, para que não se envie, então, à Prefeitura a indicação. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 269/2016, de autoria do vereador Claudiomar Voltruba, ao qual eu concedo a palavra. Senhor presidente e demais vereadores, só para a questão de informação mesmo, para saber sobre o total dos exames de mamografia realizados, a quantidade de exames, o nome das clínicas, qual é o custo para o transporte de paciente para a realização dos exames, qual é o tempo de espera de realização do exame de mamografia e qual é o número de pacientes aguardando já cadastrados para 2016. Então, esse requerimento é só questão de informação mesmo, para saber alguns dados, como é que está o andamento para as pessoas que fazem exame de mamografia. Obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já tinha feito um pedido similar a este no ano passado, já havia algumas informações, onde Vossa Excelência vai complementar com o de 2015 também, sendo mais detalhado, porque quer saber em quais clínicas foram realizados, né? O custo médio, essas coisas todas. Eles vão completar aquelas informações já prestadas aqui com mais as explicações pedidas por Vossa Excelência. Eu sou favorável ao pedido. Continua em discussão. Ninguém mais quer se manifestar. Eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 269/2016, de autoria do vereador Claudiomar Voltruba. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 270/2016, de autoria do vereador José Hermínio Grinho, o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço aos senhores para que apoiem nesse requerimento, até para a gente saber como anda o procedimento das faixas elevadas. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, também acho importante recebermos essas informações, vendo que a questão da faixa elevada é importante tanto no lado da questão da redução das velocidades, como para facilitar a travessia dos pedestres. Então, vendo essas informações, realmente tem mais pessoas que têm dúvidas sobre isso, a gente pode sanar as dúvidas da comunidade. Por isso, sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, também concordo com o requerimento do vereador Green, apenas aproveitando o ensejo para tocar no assunto de que essas lombadas, faixas elevadas, perdão, elas têm um padrão para ser seguido e elas devem ser seguidos. Inclusive, há muito tempo, mais de um ano, já se passou o tempo de um município adequar todas as faixas elevadas que estariam fora do padrão e, por qualquer razão que eu desconheço qual seja, até porque não existe, desculpa, não foram readequadas. Isso vai dizer, mas Godoy, como você sabe que não estão adequadas? É muito fácil perceber. Basta... Uma vai ter que estar errada. Ou a da frente do hospital, por exemplo, que o vereador Voltruba pediu, não foi? Ou aquela faixa está errada, ou, por exemplo, aquela em frente à pizzaria napolitana está errada. Ou aquela está errada, ou aquela em frente à PAI está errada. Não é possível que as duas estejam corretas, porque uma é completamente diferente da outra. Isso já se passou mais de um ano para regularização, segundo a lei, determinava um prazo, e nada foi feito. Então, né, já que se for atendida essa indicação do vereador Green, que, para prestigiar a lei um pouquinho, fazer ela de acordo com a lei. É isso, obrigado. Continua em discussão. Também vou fazer uma colocação em relação a esse requerimento do vereador Green. Eu acho importante lá, porque lá o pessoal desenvolve uma velocidade bastante grande naquele trecho, mas quero concordar com o vereador César Godoy, porque
Aquela lombada lá na frente do hospital, aquela lá, eu não sei se foi feita de propósito ou quê, porque ela passou, inclusive, da altura do meio-fio. Ali eu até tenho brincado, lá de vez em quando tem que engatar uma outra marcha ali para subir e depois cuidar quando desce. Aquela está totalmente fora de propósito, aquela lombada lá. É uma solicitação do vereador Votroba para que fosse colocada aquela lá. Não sei qual o critério que foi usado para colocar aquela lombada, até hoje eu fico me perguntando. Nós vamos esperar que se cumpra e se faça dentro daquilo que a lei exige. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito seus vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 270/2016, de autoria do vereador José Hermínio Grim. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 271/2016, de autoria do vereador César Godoy, o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento trata da questão do projeto do ônibus universitário. Eu venho tentando uma reunião com alguém do staff do Poder Executivo há 3 semanas e não recebo qualquer retorno. Inclusive, eu conversei com o líder de governo, o vereador Fernando Malon, para que tentasse intermediar também um encontro breve que fosse com alguém do Executivo, pela seguinte condição. A lei aprovada aqui do ônibus universitário determinava que, para que o benefício fosse distribuído, vamos chamar dessa forma, tinha que ter um edital para que os interessados pudessem se inscrever e tudo mais. E eu recebo várias mensagens por semana perguntando como é que está isso, e como de fato eu não sei, e como de fato há 3 semanas eu não consigo nenhum retorno da prefeitura, nenhum retorno, nenhuma ligação dizendo, olha, não dá para te receber, não, só recebe a ligação e não me diz nada. Eu tive que apelar para o requerimento de informação, que vai levar mais 30 dias para ser respondido, ressaltando que nem mesmo o líder de governo conseguiu me ajudar nessa empreitada, para saber se a prefeitura iniciou a elaboração do edital de inscrição dos interessados a concorrer às bolsas de estudos. Se não for, eu gostaria de justificativas, em caso positivo, sobre quando se pretende isso, para que os estudantes que estão ansiosos por esse direito agora possam se organizar financeiramente e academicamente. É por isso que eu peço a aprovação desse requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 271/2016, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, o requerimento de complemento de informação número 272/2016, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Cássio Schepper, que certamente nos assiste pela TV online, pela Câmara Online, esse complemento de requerimento de informação se presta ao seguinte. Existe uma lei, e eu falei aqui do plenário, falei aqui para os vereadores e também foi aprovado um requerimento de informação, que ele trata da poluição sonora em São Bento do Sul. Foi aprovado na legislatura passada esse projeto de lei de autoria do vereador, o ex-vereador, Dr. Moraes. E essa lei diz o seguinte, que o poder público municipal teria 30 dias para regulamentar essa lei. A gestão passada não o fez, não regulamentou, e nós estamos aí com mais de 5 anos da lei, e eu fiz no final do ano passado, e ainda faço questão de dizer que eu disse ali do plenário que eu sabia da dificuldade de uma eventual a regulamentação da lei, eu sabia da dificuldade e perguntei para o secretário quando ele pretenderia, se ele pretenderia regulamentar e, principalmente, se o secretário já tinha estabelecido alguma conversa com a Polícia Militar para fazer uma parceria, porque a lei prevê que a Prefeitura pode fazer uma parceria com o Governo do Estado, precisamente com a Polícia Militar, para que a Polícia faça essa fiscalização. Aí o secretário passou a resposta dizendo o seguinte, olha, a gente já tem um decibelímetro e a gente não sabe como usar o decibelímetro. Aí eu falei, mas como é que você compra o equipamento sem saber usar? E se você compra e não sabe usar, como é que você faz? Você vai lá fazer o curso para fazer. Eu falei, ô secretário, quanto custa o curso? Aí ele disse assim, a gente olhou agora com a empresa, é de graça o curso. Ele nem sabia. Ele não sabia que era de graça. Mas daí a gente foi.
E eu não estava tripudiando, espizinhando ninguém, estava querendo contribuir porque essa questão de poluição sonora há muito tempo vem castigando. E a poluição sonora não é o carro de som do vizinho só, são empresas muitas vezes que extrapolam o barulho. Existe um N situações que a poluição sonora pode vir a acontecer. E aí, eu falei, poxa, nem uma conversa com a polícia ainda não teve. Eu poderia ter tido uma conversa nesse sentido. E aí o secretário foi para... Aí eu iniciei um abaixo-assinado. Porque eu já percebi que funciona. Não, é inegável que esse tipo de coisa funciona. Para mim, o projeto do ônibus universitário só veio para essa Câmara por pressão popular. Então eu falei, vamos pressionar de forma popular para que as pessoas assinem um abaixo-assinado, enviamos para a prefeitura e vamos regulamentar a lei da poluição sonora. Ah, e porque só quer aparecer? Ah, não me interessa o que pensam, eu acho que funciona. E é legítimo mais do que tudo. Em 3, 4 dias conseguimos 150 assinaturas e o secretário foi para a rádio e disse o seguinte, que engraçado o Godoy fazer um abaixo-assinado depois que já sabe que eu já estou regulamentando a lei. Eu falei, mas eu não sei que o senhor está regulamentando a lei, eu estou sabendo agora pela rádio. Sabe por que ele disse isso? Porque ele respondeu um requerimento de informações, que eu tinha perguntado isso, presidente, no dia 21/12/2015. E eu recebi isso aqui, eu nem recebi, porque ele foi lido agora. Eu fui até ali e peguei. Eu não tinha como saber. Dia 21 nós já estávamos em recesso, e ainda que não estivéssemos, eu estava de licença paternidade, porque meu filho havia nascido no dia 18. Então, ao contrário do secretário de planejamento, eu não tenho dons mediúnicos. Eu não tinha como saber que ele estava planejando a regulamentação da lei. E ele diz o seguinte, eu já estou fazendo tudo. Inclusive, já teve tratativa com a Polícia Militar muito antes do senhor começar com isso. Achei esquisito. Porque, para mim, ele tinha dito no requerimento que não tinha dito, reunido-se, e depois disse que sim. Peguei e fui no comando da polícia. Ele falou, não, Godoy, nós tivemos essa reunião na primeira semana de dezembro. Meu requerimento é de outubro. Como é que ele fez isso? E eu não quero ser pai de criança. Ah, porque o Godoy foi procurador e não regulamentou. Talvez foi por isso que a gente perdeu as eleições e aí eles ganharam para fazer essa diferença. Aí o secretário me chamou de mentiroso e aproveitador, dizendo que eu já sabia. A reunião com a Polícia Militar foi meses depois de eu ter perguntado, ele foi na polícia. E aí o comandante, me explicou que não teria interesse de firmar um convênio com a prefeitura, porque esse convênio já existe, né? Por exemplo, o presidente precisa da Polícia Militar porque os ânimos aqui se exaltaram. Não precisa de um convênio, basta chamar a polícia. Assim é com a prefeitura. Então não precisaria de um convênio, disse o comandante, do que eu compreendi e aceitei muito bem os argumentos dele. E aí, uns dias depois, a Polícia Militar, ou melhor, a prefeitura, postou convenientemente nas redes sociais dizendo o seguinte, a prefeitura já trabalha em cooperação com a Polícia Militar. Eu achei estranho, fui atrás do comando e disse, que cooperação é essa? Sabe que cooperação é essa? Quando a prefeitura tem uma dúvida, eles ligam lá e perguntam como é que a gente faz. A polícia diz, essa é a cooperação. Ou seja, tentou o secretário ir mastigando para me chamar de oportunista. E como mentira tem perna curta, eu resolvi complementar as informações para o secretário, avisar o secretário que não são 30 dias, são 8 para responder no complemento. Eu quero saber quando é que ele contatou a empresa do decibelímetro, porque diz ele que já estava tratando tudo do decibelímetro. Estranho, porque ele nem sabia que era de graça o curso. Então vamos apurar, eu quero saber, para agora sim, porque o secretário Castro diz, o Godoy agora arranjou outro, ele que me arranjou. Porque o vereador Fernando Malon sempre costuma dizer que eu gosto de mídia, eu gosto disso. Talvez. Mas o secretário gosta mais do que eu. Só que o problema do secretário é que ele não sabe fazer. E aí ele faz esse tipo de coisa. E agora chega, porque ano eleitoral. Não, ele vem fazendo isso uns 4 anos. Vai para o Ministério Público, porque mentir em requerimento de informação é crime de responsabilidade. Se um secretário mente num requerimento de informação, ele deve ser responsabilizado. E ele vai. Se o Ministério Público, por eventualidade, eu disse isso para o secretário Cássio Schepper, disse nas redes sociais, que eu sei que ele lê bastante, que ele não está mais protegido pela asa da tia do vice-prefeito, que protegia. Protegia muito. Ele não está mais protegido. Ele é a sobrinha do vice-prefeito, a ex-representante do Ministério Público de São Bento do Sul. Agora nós temos um corpo de Ministério Público imparcial e agora o negócio vai. Então eu estou perguntando o seguinte, eu quero que ele comprove a data que ele contatou a empresa Minipa do Brasil, que fabricou desse decibelímetro, para que diga quando ele estabeleceu o contato, se foi antes ou depois do requerimento, para configurar a mentira.
Eu quero que ele comprove o envio de solicitação do parecer ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde ele questiona se os fiscais de obra de Secretaria e Planejamento teriam atribuição para fazer as medições, porque a lei determina o seguinte: para usar o decibelímetro, não basta ser um servidor público que seja capacitado pela empresa, tem que ter uma qualificação profissional. Então o secretário diz: eu já estou ouvindo isso há tempo, eu quero ver se foi depois do meu requerimento ou foi antes. Eu quero que ele comprove a data em que o comando da Polícia Militar comunicou ao secretário que não tem interesse em firmar o convênio. E como eu já conheço as práticas do secretário da mentira, eu já digo o seguinte: eis que o Major Fabiano Dias Prefeito informou ao vereador que essa subscreve que a reunião se deu na primeira semana de dezembro, 3 meses depois de eu ter começado tudo. E aí eu pergunto por qual razão o ilustríssimo senhor secretário de Planejamento adquiriu um decibelímetro em dezembro de 2015, e só em fevereiro de 2015, e só em dezembro de 2015 ele buscou informações a respeito do treinamento e uso correto desse decibelímetro. E eu quero saber se ele buscou informações antes disso, se eu estiver equivocado, que me apresente os documentos que comprovem os contatos anteriormente realizados. E nós sabemos que a Prefeitura tem todas as ligações, né, vereador Edi? Tudo que é ligado lá dentro, eles têm um controle, até porque o Ministério Público também pediu as minhas quando era procurador. Então, não temos por escrito, que se pegue as ligações, né, faça um rastreamento na Minipa do Brasil, comprovando que eles fizeram isso. Porque São Bento do Sul tem uma série de problemas, não de hoje, de décadas. E aí o secretário de Planejamento me compra uma máquina em fevereiro e resolve entender como é que ela funciona em dezembro. E para isso me chama de mentiroso. Então eu estou querendo esse complemento de informações por algumas razões. Primeiro, para esclarecer quem de fato está falando a verdade. Segundo, para ser configurada qualquer mentira do secretário, que ele seja responsabilizado judicialmente pelas mentiras, porque não se pode ocultar a verdade ou mentir em resposta de requerimento de informações. É por isso que eu peço a aprovação desse requerimento de complemento de informações, relembrando ao secretário que nos assiste que são 8 dias para a resposta e não 30, como usualmente. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de mais nada, só informar que o secretário Cássio Schepe está de férias. Está viagem para o exterior, me parece. Não sei se já voltou. Está de férias. Essa questão de decibelímetro, por que a prefeitura precisa de um decibelímetro? Para N coisas, não só para fazer a fiscalização que o vereador Godoy quer, mas para os seus serviços de segurança de trabalho internos. E existem técnicos de segurança de trabalho que são aptos, do ponto de vista funcional, legal, para realizarem isso. Eu digo isso pelo seguinte: ano passado discutimos muitas questões referente aos salões de bailes aqui em São Bento, falamos muito do Zen Harley. E que foi feita uma medição a delegacia tem aquele órgão, a IGP, Instituto Geral de Perícias. E um dos salões que teve ação foi o Salão Pauli, que inclusive nosso escritório entrou com ação e conseguiu liminar, e depois o mandado de segurança foi julgado procedente no sentido de que as medições que foram feitas pelo IGP, por ordem da Delegacia de Polícia, a pedido do Ministério Público, fossem desconsideradas. Tempos depois, teve um outro processo contra um outro salão. Nosso escritório também foi contratado. E uma das testemunhas foi a engenheira de segurança do trabalho, Tânia Pacheco, que ela é funcionária da prefeitura e também faz alguns serviços particulares fora do expediente. E ela, conversando comigo, fora a audiência, ela disse: Malon, os levantamentos acústicos feitos pelo IGP, muito provavelmente não são feitos por técnicos habilitados para tanto. Pode até entender de mexer no decibelímetro, mas eles não têm legitimidade, ou, enfim, do ponto de vista profissional, eles não têm qualificação para exercer esse tipo de atividade. Ela perguntou: quem é que faz as medições lá? É fulano e beltrano. Essas pessoas não têm habilitação para isso. Os agentes públicos, fiscais de obras, não têm essa habilitação. Primeiro ponto.
o decibelímetro pode ser usado pela engenheira Tânia Pacheco para fazer medições de ruídos para as questões funcionais da prefeitura. Os serviços de tratoristas, de outras pessoas que estão submetidas a ruídos. Isso é um ponto. Por isso, o decibelímetro serve para esse tipo de coisa. Os agentes de trânsito, fiscais de obras, fiscais, quaisquer que sejam, não têm habilitação técnica para isso. A questão da polícia, o major Fabiano Dias Perfeito, que até poucos dias atrás comandava Rio Negrinho. Lá eles fizeram isso e a polícia usava o decibelímetro para verificar esses barulhos de carro, casas que estavam fazendo som, tal. Acontece que muitas delas, segundo informações que eu tive, esses levantamentos e essas punições foram derrubados na Justiça, inclusive pelo Ministério Público, porque não tinham pessoal, os policiais militares não tinham habilitação para isso. Porque não é simplesmente chegar lá e medir. Vamos medir quanto está o barulho aqui. Isso tem que ser feito medições com critérios técnicos regulamentados, que você vai ter que fazer X medições em intervalo de tal período. Se tiver intervenção externa de ruído, um caminhão que passa, um ônibus que passa, tem que parar. Quando passou aquele ruído que pode influenciar na medição, volta a se fazer. Aí eu lhe pergunto, vamos dizer que a polícia vai abordar um carro na rua que está com som alto. Vai o policial com decibelímetro, que não tem habilitação para isso, ou um fiscal. O sujeito vai ficar com o som ligado, esperando vir o técnico habilitado para fazer esse levantamento, porque não é só medir, é fazer todo um laudo. Não vai. Barulho de casa, também não vai fazer. Aquele sujeito que tem aquele som alto, ele também não vai ficar com o som alto esperando que venham fazer a medição. Por isso que a polícia em Rio Negrinho teve problemas. Primeiro, pela questão da habilitação dos profissionais, e segundo, porque não é só fazer a medição, uma medição não serve. Do salão que o nosso escritório fez a defesa e conseguiu mandado de segurança, foi justamente por isso, porque não se atentou para o ruído externo que não seria, em tese, causado pelo salão. Não se atentou para isso, e isso causou diversos problemas. Essa questão do decibelímetro vai servir, mas aí não é nem necessariamente a questão da prefeitura, mas nos salões mesmo, porque daí eles chegam, diz, vocês não mexem no som agora, nós vamos fazer a medição. Eles chegam de sopetão, está o som, não mexam mais no som, nós vamos fazer a medição. Essa medição vai levar meia hora, uma hora, não sei o que. E daí eles vão apurar essas questões. Mas não vai, muito embora todo mundo diga, não, vai meter o decibelímetro na porta do carro que está com o som e isso vai resolver o problema. Não vai. São estas questões que surgem dificuldades de regulamentação. Porque não vai adiantar fazer o treinamento para esse pessoal, que eles não vão conseguir, não vão ter habilitação. Qualquer advogado que for contratado derruba essas medições, essas situações. Portanto, independente do pedido de informação, porque o vereador quer saber das mentiras, o fato é que toda esta celeuma em torno do decibelímetro vai cair neste problema. Como vai medir? Como essa medição vai ter validade como prova para punir alguém, para fazer todos esses problemas? São essas as minhas ponderações. Quanto aos pedidos do vereador Godoy, eu vou concordar, até porque o PMDB tem o princípio de não rejeitar pedidos de informação. Isto é uma prática do PMDB. Mas, já esclarecendo, vai ser... não pedir informação, mas a questão do uso do decibelímetro vai ser essas situações aí. Quem defende que vai meter o decibelímetro na porta do carro e aí já vai sair punindo e pegando apreendendo o carro, não vai acontecer. Muito advogado vai ganhar dinheiro porque vai ser contratado para anular essas questões e vai anular. São essas situações. E é até por isso que o Major Fabiano Dias Perfeito, numa conversa com o secretário Cássio Shepa, falou: a polícia tem problemas. Começaram a fazer Rio Negrinho e o Ministério Público derrubou
a situação toda. E aí fica naquela situação. Chega a polícia com decibelímetro. São as situações. Obrigado. Continua a discussão. Eu concedo a palavra novamente ao vereador, autor do requerimento, vereador César Godoy. Vereadores, apenas frisar, vereador Fernando Malon, que a reunião não foi com o Major Fabiano Dias Perfeito, foi Conversa. Não foi com ele. Não. Bom, enfim. Mas foi com o outro. Você veja como as coisas também lhe chegaram distorcidas. Foi com o... Me perdoe, esqueci o nome. Amarildo? O Amarildo. A reunião foi com ele. Mas é que só me permite, é que isso foi trazido para mim, essa informação, porque foi a prática vivida em Rio Negrinho, e lá era o dia Sim, perfeito. mas a reunião se deu com o capitão Amarildo. Até pode ser uma conversa que teve, daí o Dias Perfeito explicou tá essa bom. situação. Só frisar o seguinte, vereador Fernando Malon, eu tenho plena consciência, até porque eu me reuni, estudei a situação, e não é meu objetivo com a regulamentação pegar o decibelímetro e ficar colocando na porta de carro que está com som alto. Esse trabalho a polícia, infelizmente, tem que fazer, mas já faz. Como eu disse, como o próprio Major Fabiano Dias Perfeito diz, existem N razões para se usar um decibelímetro, que a última que nem se cogita ser usado com carro. Nem se cogita ser usado com casa noturna por essas situações. As casas Sim, isso. Mas é para usar, por exemplo, não acontece tanto, mas acontece em empresas que destoam do barulho. Tem uma aqui, uma pequena, no bairro Brasília, é pequenininha, que os moradores chamam que não aguenta mais o que fazer. Aí tem que contratar advogado, tem que contratar perícia, o senhor sabe que custa caro, pessoas humildes às vezes não conseguem, aquela coisa toda. Então, assim, eu não quero banalizar a regulamentação da lei e dizer é para pegar a gente que abre o porta-mala e liga o som alto. Nem vai ser para isso. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, a prefeitura, sabendo tudo isso que Vossa Excelência acabou de dizer, me compra um decibelímetro em fevereiro de 2015 e até hoje não sabe usar. Por que compraram, então, sabendo que não se usa? Como? Mas não foi o secretário. Então, mas mente, secretário, porque diz que ninguém sabe. Mas você vê, o secretário comprou uma coisa que o próprio líder de governo está dizendo que eles não sabem usar. E não é só culpa o dele ou daquele. Eu estou dizendo o seguinte: poderiam, antes de adquirir, Godoy, mas são só R$360, mas é dinheiro público. Então, assim, poderiam ter se ocupado de saber para que servia antes, ou nem comprar. Então, não vai ter uso na administração, não vai se usar. E eu digo e repito, a regulamentação é difícil, concordo, e eu sei disso. Mas não é porque é difícil que não pode ser feito, tem que, claro. Quando eu falei, obrigado, vereador Márcio. Quando a engenheira Tânia usa isso aqui, ela usa de fato para essas questões. Muitas vezes funcionários reclamam de insalubridade por causa de ruído. E o vereador Márcio sabe o que eu falo bem, o pessoal, operadores de máquina. Né? E ela faz todo o levantamento, ela é muito criteriosa. E a gente sabe que tem o ruído, o que se faz? Elimina, queria ser proteções, são as EPIs, equipamentos de proteção individual. Dá os tampões de ouvido, essas coisas para os funcionários, e isso cessa a insalubridade. O decibelímetro é usado muito para esse tipo de atividade, a engenheira Tânia usa bastante para esse tipo de atividade, para fiscalizar situações que são postas como insalubres no funcionalismo público, para daí verificar se é possível, se há ruído e se é possível eliminar. Ela sabe funcionar e ela tem habilitação para tanto. Obrigado, vereador Godoy. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Tício Vladimir Imer. Senhor presidente, senhores vereadores, é mais uma lei que a gente vê aí, entre tantas, que a gente não põe em funcionamento, que não é regulamentada, que está há anos, e está aí, né? É mais uma lei. Então, criticar essa montoeira de retalhos que a gente faz e que realmente muitas vezes não nos levam a lugar nenhum. É isso que a gente vive no município, vive no estado, vive no governo federal. Pouca aplicação daquilo que é feito, pouca objetividade e quase nada para resolver a vida do cidadão. Esse é, infelizmente, mais um exemplo, e talvez tudo se resolvesse com educação e cultura.
Porque se eu tenho educação, eu não vou fazer para o outro aquilo que não quero que faça para mim mesmo. Talvez essa seja a maior lei de todas. Mas, é aí, né? Novamente, como eu brinco com meus pacientes lá, o ano é novo, mas a vida é bem velha. Então, Pois não? veja, nessa situação, vereador Tirso, eu tenho um grande apreço pelo Dr. Moraes, foi um bom vereador, com boas ideias, bons propósitos, mas eu acho, na minha opinião, que o projeto dele, na ocasião, ele fez sem suporte, possivelmente sem suporte técnico para fazer. Ele fez a lei na maior boa vontade. Tanto que ele era vereador do PP e o próprio prefeito do PP não executou. Eu não estou fazendo crítica nesse sentido, eu estou dizendo o seguinte, é um projeto bonitinho, uma lei bonitinha, mas ela é muito difícil ou praticamente impossível a aplicação, a não ser que a gente coloque... Eu sei que médicos do trabalho, existe essa especialização, né? Eles têm habilitação para fazer isso, para usar e até fazer as medições e tal. Engenheiros também, então, são diversas profissões. Eu acho que a lei foi bonita, foi bem intencionada, mas ela careceu de um suporte técnico para verificar se podia ser feito. Eu, sinceramente, achava, antes de mexer com essas ações dos salões de baile aí, e aí eu tive que estudar a matéria, que de fato era só chegar e meter o decibelímetro lá e estava resolvida a situação. E não é assim. As burocracias nacionais fazem, e até também isso tem que ser para garantir o direito de defesa de quem é acusado de ruído, de que tem que ser com critérios. E acho que isso não foi levado em consideração, porque eu sei que o vereador Moraes, na época, queria atingir os carros de som, isso foi divulgado. Esses carros de som que fazem propaganda aí e tal. O vereador Votroba, que fazia motossom, e os carros faziam muito barulho, não estou dizendo que o senhor fazia, estou dizendo que era esse serviço que fazia. E ele queria atingir isso, esse é o objetivo. Esse de vez que é complicado conseguir. Nas questões das empresas, sim. Muito embora eu acho que, neste caso, a competência seria do Ministério do Trabalho, de fazer essas fiscalizações. Obrigado, vereador Tirso. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Peter Alexandre Knobler. Senhor presidente e demais vereadores, começamos mais um ano, que bom. Veja, essa questão do decibelímetro, se ele foi comprado com a intenção de que fosse utilizado para as lides trabalhistas do Executivo, poderia ter respondido isso na resposta do pedido de informações. Por outro lado, se existe um projeto de lei, aliás, existe uma lei que trata de som, de ruídos, e ruídos que perturbam, há que se regulamentar. O vereador Fernando Malon diz, mas nem o prefeito do PP à época fez. Ok, mas nós já estamos entrando no 4º ano desse mandato. Vereador Fernando, nós estamos entrando no 4º ano desse mandato e nós não podemos ficar jogando as responsabilidades de coisas que são deste governo, até porque foi cobrado respostas acerca do processo. E ações foram tomadas pela resposta que o secretário de Planejamento deu, que essas ações foram tomadas com o objetivo, estamos treinando, ou então buscamos informações sobre o decibelímetro, ou existe uma intenção de se regulamentar. Agora, o que não dá é para simplesmente dizer que não vai ser, ou então que se diga, não vai ser regulamentado, porque a lei é impossível de se regulamentar. E aí se manda um projeto de lei para essa casa para que a gente dissolva, ou então elimine essa lei, que daí não é mais uma que não se cumpre por falta de regulamentação. O que não dá é ficar nesse chove e não molha, não sei, acho que vai dar, acho que pode ser, não, nós estamos fazendo, entramos em contato com a empresa, isso não pode, não se aceita mais. Então, assim, eu sou favorável ao requerimento, aliás, ao complemento do requerimento de informações. Acho que o decibelímetro, se foi comprado com fins de utilização nas lides trabalhistas do Executivo, vai ser muito bem utilizado, porque, como o senhor disse, a engenheira Tânia ela tem capacitação para fazer isso, e isso é importante para os funcionários, inclusive, é a segurança do trabalho.
Então, isso também faz parte da nossa lide, a proteção aos servidores públicos como trabalhadores do serviço público, mas se ele tem por objetivo as outras ações relacionadas à fiscalização, da qual a lei fala, há que se regulamentar e há que se regulamentar o quanto antes. Ou então, que se não regulamente, que não dá para dizer, não sei se vou fazer, talvez eu faça, quem sabe dá, quem sabe não dá. Isso nós precisamos parar com esse discurso. E não é seu discurso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de complemento de informação número 272/2016, de autoria do vereador César Godoy. Senhores vereadores, eu solicito anotações das reuniões do mês de fevereiro. A próxima reunião, dia 11, dia 15, 22, 25 e 29, sujeito a alterações de acordo com o andamento do trabalho. Palavra livre, escrito na palavra livre. O senhor me permite a manifestação? Pois não. Eu queria conversar com os senhores, eu não tive tempo de fazer isso antes da reunião, peço desculpas. Se é possível alterarmos na pauta, eu nunca pedi para trocar a sessão de segunda-feira, é a primeira vez que eu faço esse pedido, mas outros vereadores já o fizeram e eu me sinto à vontade para fazer. Até porque nós temos uma certa lacuna aqui. No dia 29, segunda-feira, senhor presidente, é possível para vossas excelências alterar essa data, antecipar essa sessão? Aí eu deixo a critério de todos, eu só pediria que não fosse no dia 29. Desde que não fosse dia 29. O meu pedido aí, se os senhores quiserem que eu veja um a um, qual para combinar? Não. Nós... Tá, 18. Aí é uma quinta que nós habitualmente podemos ter ou não, mas eu pediria, se os senhores não tiverem outro compromisso. De minha parte não há problema. Do Dia Ricardo, 18 daí seria? Seria dia 18, do único 29 dia para o de folga 18. aqui. Oi? É o único dia possível, dia 18. Tem o carnaval no meio? Tem, é verdade, eu tinha olhado que não tinha dia 8 e não percebi. O único possível é dia 18. O único possível é dia 18. Senhores, presidente, Tá. é possível? Pode ser. Agradeço a todos os vereadores. Pode ser. Então vamos lá. 11, 15, 22, 18 e 25. Quando a presidência coloca, a mesa coloca sempre que é sujeita a alterações, justamente existem casos que os vereadores, às vezes, têm necessidade de se ausentar, até por uma questão de trabalho, né? Então, democraticamente, a gente sempre faz de acordo que os senhores são testemunhas de que nunca houve imposição, de que não fosse feita mudança e tal, as alterações necessárias de acordo com os vereadores também. Escrito na palavra livre, 7 vereadores. Nós já tínhamos anotado um tempo maior aqui, mas aí já vamos reduzir um pouco, porque o requerimento tomou 35 minutos de discussões, muito bem colocadas as discussões em relação ao requerimento, a lei do decibelímetro. Então, eu vou conceder 8 minutos para cada vereador e peço ao secretário para que faça o sorteio do primeiro vereador escrito na palavra livre. 4. Vereador Márcio Drevik. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações.